Essa é a terceira, na verdade, reunião do Comitê Gestor do PDI. A primeira reunião aconteceu se eu não estou errado, fevereiro, talvez, do ano passado, fevereiro, março, em Espaso, na qual estavam os representantes de todas as SMADs, menos Mboimirim, a Helena por Cidade Ademar, a Neiva por Campo Limpo. Nós não tínhamos ainda a conversa sacramentada com Capela de Socorro, então naquele momento a gente não incluiu Capela. Depois nós tivemos uma segunda reunião do comitê, nas quais aí estavam representadas todas as SAS pelas senhoras supervisoras, mais Espaso, mais Coordenação da Proteção Social, que inclusive cedeu a sua sala, nos acolheu de uma maneira muito quente, eu diria, muito acolhedora, e foi uma ótima reunião, né, sem ironias agora. A Mari também estava junto em ambas, nas três, né, Mari? A Mari acompanhou e a Cris a primeira. A gente tinha pedido para que nessa terceira tivesse algum representante da proteção especial, acho que não vai acontecer. Esqueci. Tá. E essa terceira reunião, que eu já começo agradecendo e pedindo, como diz a Mari, escusas, né? Pela insistência de fazê-la ainda em 2019, né? Nós sabemos das agendas, está super difícil, a Lucinha não está aqui, inclusive por isso, né? Que está apertado, né? Os processos todos aí, mas a gente entendeu que era fundamental, dado os processos que a gente conseguiu fechar em Cidade Ademar, fechamos em Capela de Socorro, fechamos em Mboimirim, fechamos em Campo Limpo, já tínhamos antes fechado na ZL, todas as SAS, que era importante, então, fazer esse fechamento também no âmbito do comitê, extraindo um pouco do saldo do que foi o trabalho de 2018 e quais são as perspectivas para 2019, né? Então, desse ponto de vista, é um agradecimento mesmo, primeiro para a Rosana, que ela topou, e depois para vocês terem priorizado, que nós sabemos que não está fácil sair do território nesse momento. E mesmo quem está no território, né, a vida não é muito diferente porque está aqui no gabinete, a gente está vendo isso também. É bom lembrar que, para a vocação, né, o comitê é uma instância de controle e transparência. Quer dizer, nós temos, nos últimos anos, principalmente no último ano, a diretoria da vocação tem sido extremamente zelosa com a relação com o poder público, para resguardar que essa relação seja uma relação que faça cumprir a visão e a missão pública de colaborar para a política pública no fortalecimento dos projetos de vida, das oportunidades de autonomia e protagonismo das famílias e das crianças e adolescentes, e que esse deve ser o foco de toda a relação. E, portanto, qual é o efeito desse trabalho, desse investimento nos públicos finais? E então, institucionalmente, nosso interesse é também esse de ter uma visão panorâmica da política, né? Então, que bom que a gente chegou na terceira reunião. E aí explicar um pouquinho, a gente segue para a apresentação, mas só explicar como é que a gente pensou a reunião de hoje. A gente achou que ela inaugura um modelo de facilitação dessa instância, que é uma instância que nós chamamos de alto nível, no sentido de, porque ela só junta e agrega funcionários de alto nível, todos sêniors, com responsabilidades políticas e técnicas estratégicas muito definidas, e, portanto, é um grupo de diálogo estratégico, né? E para que essa instância ela seja adequadamente aproveitada, ela precisa de facilitação, porque, por mais que nós da vocação, enquanto eu aqui, enquanto responsável pelo projeto, a gente achou importante agregar mais uma experiência externa da equipe, mas na figura de um facilitador, e a gente, que já tem contato com a Lígia há alguns anos, em torno da próprio acompanhamento do PDI, se ela toparia esse desafio, que é ser a facilitadora dos diálogos do comitê gestor do PDI. Depois ela explica melhor o que é esse papel do facilitador, mas o acordo é que ele já possa
facilitar, sistematizar e resguardar os acordos coletivos de acordo com a abordagem que a gente tem tentado prezar, que é uma abordagem colaborativa, dialógica, sistêmica, né? Então é nessa perspectiva que a Lígia está aqui como facilitadora. Temos também a equipe, né, PDI, Roberta, Renata e Odete. Na apresentação elas dizem o que elas fazem, porque acho que nem todo mundo as conhece. Talvez a Silvia não conheça todo mundo. Acho que Mari conhece, Denise conhece, a Rafael também já, né? A Rê não, porque acho que a Rê não conhece a Rê. Enfim, a gente se apresenta, a Silmara talvez também não. Tudo bem por hora? Podemos seguir? A pauta, a gente combinou começar às 14h30 e terminar às 16h30. Atrasamos um pouquinho, então no máximo 15:45 concluímos, que é o horário que a gente começou. E a ideia então é percorrer um caminho de saldo. Que saldo é esse que a gente colheu de 2018 e qual é o cenário que a gente está tentando construir para 2019 nos diferentes territórios? Acho que é um pouco essa a ideia, né? Então, posso então passar para a pequena apresentação e a gente segue? Acho que é legal, só por conta do registro também, tudo bem? Pode começar por você, Celso? Assim, sentido? Aí você segue. Sou Celso Freitas, superintendente da vocação. Cida Junqueira, supervisora da SAS Campo Limpo. Regina Leia, SAS Cidade Ademar. Silvia SAS, Capela de Socorro. Lígia Pimenta, facilitadora. Rafael Oliveira, Proteção Social Básica. Mariângela, Proteção Social Básica. Denise Freitas, Espaço. Silmara, coordenadora da Proteção Social Básica. Rosane, coordenadora da Gestão do SUS. Tem um microfone, outro tá aí? Roberta, OP Vocação. Oi, Odete, orientadora pedagógica, vocação. Renata, orientadora pedagógica na vocação. Lígia. Já todos. Bom, então acho que podemos começar o processo da facilitação, né? Como o Milton colocou, pensando no comitê gestor, que é a terceira reunião, eu só perguntaria quem esteve na primeira e na segunda reunião do comitê gestor do PDI. Na segunda. E na primeira? Só você, Mariângela? Primeira e segunda. Tá. Então a proposta é de poder facilitar, porque assim, facilitar é como facilitar uma boa conversa. E é tornar essa conversa ela alinhada com o propósito daquele encontro, né? É dar significado para que todos entendam o que cada um está falando do seu lugar, né? E aqui, pensando na facilitação de um grupo, né, que representa uma proposta, no caso o PDI, que representa uma política pública, como alinhar, ao mesmo tempo que se facilita um diálogo, e que se constrói junto um sentido e um significado, ao mesmo tempo se pensa nesse alinhamento, que sentido tem, tanto para o governo como para vocação, OSC, se nós estamos falando do mesmo lugar. Porque eu acho que isso faz uma enorme diferença nas parcerias e no trabalhar junto, na colaboração, no sistêmico, no reflexivo e tudo mais. E assim, o comitê ele tem uma característica que é um grande diferencial, que de alguma forma vem sendo proposto na primeira, na segunda, na terceira reunião, que é criar um espaço de troca de experiências, de aprendizagens e de pensar coletivamente. Então, o que é importante? Primeiro, que todos tenham voz. Não tem certo e não tem errado. E a grande riqueza desse grupo aqui hoje é que nós temos SMADs, então podemos falar o gabinete e as suas proteções, e nós temos os territórios com a SAS.
Então, isso é poder criar, de fato, um ambiente de desenvolvimento de uma visão sobre um determinado tema, que aqui é sobre o PDI, sobre o Programa de Desenvolvimento Integral, sobre o Projeto de Desenvolvimento Integral. Tá? Então, como isso tem acontecido? Dentro dos processos de facilitação que eu tenho desenvolvido, e aí eu acho que eu sou quem eu sou hoje, porque eu aprendi aqui nesse contexto, né? Às vezes arenas muito tensas, às vezes espaços de muita troca e de muita aprendizagem, e que começava aqui, né? Eu estive aqui na SMADES, mas eu sou quem eu sou, e hoje eu sou uma facilitadora, onde eu me reconheço mais, pelos diálogos e pelas conversas que foi possível ter nos territórios. A CIDA é um exemplo disso, né? Tanto das tensões, das construções coletivas, da formação. Formação de sentido, formação de capacidades, formação de fato, né? De uma equipe que pode dar sustentabilidade a uma política. O SUAS é o que é hoje, né? Porque eu acho que essas mudanças vêm acontecendo, e muito na linha da educação permanente, que cada vez mais pergunta: por que você faz do jeito que você faz? Que sentido tem para você? Não é só fazer, né? E quando eu falo em educação permanente, nas aprendizagens e experiências significativas, ao mesmo tempo, eu sou convidada a pensar na intencionalidade. Né? E pensando na intencionalidade, a primeira pergunta nós estamos falando de um comitê gestor. Então, que sentido tem para vocês um comitê gestor? Porque o Milton colocou aqui algumas palavras, né, do que significa, mas assim, isso deve estar muito claro na cabeça do Milton, do Celso, da instituição. Mas, para vocês, o que é um comitê gestor que surge para dialogar com uma proposta de desenvolvimento integral? Então, eu acho que eu quero ouvir de vocês, né? Quem esteve nas 3 reuniões, né? Essa é a terceira. Quem só esteve em 2, nas 2 reuniões. Então, o que ficou? Então, o que é? Né? Por exemplo, Mariângela e Silmara, que estiveram nas 2? Não, eu tive só uma. A Mari que teve em todas. Mas talvez circular por todos. Isso, mas independente de quantas. Isso, melhor. Ela tem novidade, Mari. Como você teve uma... Tá. Okay. Todos falam, mas começando pelas SAs, eu acho melhor. Primeiro, nós já falamos do quem somos e da riqueza desse grupo, da diversidade, de pessoas de diferentes espaços, da gestão do SUAS, das proteções, né, do espaço, da área. Então, nós temos aqui diferentes espaços, né, de contribuição. O que nós queremos, de fato, compreender para poder seguir adiante? O que é esse comitê gestor? Gestor do quê? Que gestão que ele faz? Então, o que fica ou não fica? Nós vamos chegar à conclusão que ele ainda é incipiente. Não tem certo, não tem errado. É construir junto. Construir junto? Não, eu estou só complementando o que você está falando. Que a gente tem que construir junto. Não, pode começar se você quiser. Eu entendo assim que esse comitê é um momento da gente falar um pouco sobre o desenvolvimento integral dentro da política de assistência social nos territórios onde vocês estão atuando junto com a gente. Entendo que aqui a gente fala, porque a Secretaria tem o papel de garantir a execução da política de assistência. Então, desculpa. Sugerir. Então, desculpa, gente. Eu entendo que seja o comitê é o momento da gente discutir com o órgão executor, né, gestor da política, que é a Secretaria, de como nós estamos fazendo desenvolvimento integral dentro da política de assistência, como executores que nós somos nas pontas dessa política. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Quando nós falamos de comitê gestor, o que vem é vamos pensar
integral, e no diálogo, dentro da política pública, eu já estou colocando suas, tá? Ó, pensando no passo voltar. Então, pensando num comitê gestor que teria como propósito criar um espaço de diálogo aí entre o desenvolvimento integral e o SUAS. Então, pegando esse gancho, e aí, o que ele faz com essa conexão, com esse espaço? Bom, eu acho que ele tem um papel importante de alinhar todas as ações que acontecem no território para realmente a efetivação do SUAS, né? Então, na medida que ele fortalece todos os envolvidos nessa dinâmica e nesse trabalho, eu acho que ele dá uma direção. Então, importante, além do tema desenvolvimento integral, além da política, agora aparece uma palavra que é o papel. Que papel ele tem, que atribuição, que função, né? Então ele tem aí um papel, me ajuda? E que é um papel que não acontece em qualquer lugar, porque você falou, primeiro, que ele alinha no território, ele não faz um alinhamento em qualquer lugar. Então, o comitê, enquanto uma estrutura, né, ele olha, parece que para diferentes lugares, né? E para que ele possa olhar, ele tem que saber quem ele é. Que papel? A Silvia talvez mereça uma introdução, porque a Silvia eu trouxe de propósito, né? Ela precisa saber disso. Exato. Então eu vou introduzir para as... Isso. Então, deixa eu situar um pouco a Silvia e por que a gente acha a presença da Silvia fundamental. Nós realizamos, no âmbito do PDI, em Capela de Socorro, especificamente no CRAS Grajaú, um projeto piloto destinado a um CJ, que é o CJ Instituto Anchieta Grajaú, que seria, no modelo PDI, a chegada efetiva no atendimento cotidiano direto do serviço, numa relação de complementariedade com aqueles profissionais do serviço. Então, nós trabalhamos mais ou menos 1 ano, 10 meses, com a equipe de gerente, de assistente, todos os educadores, assistentes técnicos especializados, a equipe de gestão da OSC conveniada, para que a gente elegeu um aspecto da rotina do CJ, que é o aspecto de construção de trajetórias de vida futura, né, ou de projetos de vida, como fortalecer esta entrega no funcionamento concreto daquele CJ. Para isso, nós desenhamos um plano de assessoria, começando pelo CRAS. Então, o CRAS começou do momento zero no desenho do projeto até o último evento. Eu brinco que a Eliane participou de todos os eventos do projeto, inclusive da formatura e encerramento dos meninos, a coordenadora do CRAS Grajaú. E foi um processo muito interessante. Nós construímos indicadores de sucesso, construímos as premissas de cada entrega com os profissionais, com as famílias, com os jovens, com o território e com a própria OSC. Foi um momento interessante de aproximação efetiva da OSC ao próprio CRAS e dessa vivência mesmo do CRAS como gestor do SUAS naquele território, em termos mesmo do equipamento público de referência, né? Conforme está previsto aí na política. E, por outro lado, recebemos do próprio CRAS insumos para entender aquele serviço no conjunto de ofertas do CRAS, do desenho ali da vigilância e tal. Esse projeto seguiu,
Nós fizemos, inclusive, há uma semana, uma visita aos jovens para ter a devolutiva deles em relação ao que vinha a ser. A devolutiva foi muito interessante em termos do foco do projeto de vida da equipe de educadores. A Silvia estava na reunião final de prestação de contas desse projeto, na qual, inclusive, o gabinete estava aqui representado pela Ana Diz. E a gente entendeu que a Silvia teria um ponto de vista complementar, que é justamente um jeito diferente de começar o PDI, que é pelo serviço concreto, por tentar agregar valor a um serviço que enfrenta desafios, como todos os outros, no caso da política de CJ, né? Então, talvez para Silvia é um pouco naquele clima que nós criamos lá na Cirela, que é de fato ouvir quem faz a gestão do SUAS no território. E um pouco os limites e as possibilidades dessa abordagem da vocação quando ela chega para fortalecer os serviços. Então, talvez esse seu ponto de vista seja tão importante quanto opinar sobre um comitê que você está entendendo agora, mas eu acho que o outro, nesse momento, é tão relevante. Então, talvez você pudesse falar desse, né? Da sua experiência com aquele CJ, o que sobrou daquilo para você? Pensando em 2018, né? Só 2018. Bom, foi uma experiência, né? Eu sei que vocês já estavam antes lá com outros serviços, mas enquanto vocação, não nessa parceria SMADES Vocação, né? E agora foi essa experiência piloto com o Anchieta, né? Que foi feito, quem acompanhou foi a coordenadora do CRAS, por conta das dificuldades que nós temos, e aí não vamos discutir sobre isso. Foi uma experiência, do meu ponto de vista, exitosa. Existe a necessidade no território, porque a gente tem dificuldades enquanto política de assistência de, como eu posso dizer, outro dia até comentei, nós somos um grupo de assistentes sociais, né, e que temos um limite enquanto uma ação dentro dos serviços. Vocês foram, fica difícil. Acho que enquanto foi complementar a nossa ação. Nós sabemos o nosso papel, dos nossos trabalhos, mas eles complementaram e avançaram até acho que um pouco mais, porque estiveram lá no dia a dia, num trabalho muito mais próximo do que o nosso, porque a gente tem uma ação no território, temos com o serviço, mas vocês foram muito mais avante. Eu acho que é importante, os serviços requerem esse tipo de ação, de complementariedade. A gente, que nem vocês estiveram no Grajaú, é um território que é uma cidade de grande porte, tá? O último censo eram 400 mil pessoas, quase 500, eu acho que hoje já esteja perto de 1 milhão, porque é um distrito que cresce muito, né? A gente sabe das nossas dificuldades. Eu acho que é fundamental, essa é uma parceria que trouxe sim resultados. O projeto está diferente, ele continua, tanto é que nós finalizamos na avaliação da necessidade de ainda alinharmos mais algumas questões naquele serviço, né? Mas que a gente deve continuar. Eu acho que, não sei se era isso que você esperava, Milton, é um desafio para nós, quando vocês estavam colocando, para nós é um grande desafio, né? Como eu disse, nós somos uma equipe pequena, com um volume grande, acho que a proteção básica conhece disso, a Silmara, mais do que ninguém, e a gente vai avançar. Devagar, mas nós vamos avançar e nós vamos continuar com a parceria. Ele é importante, ele tem o caráter de complementariedade, mas não só de complementar, mas estarmos juntos. Eu acho que o compromisso para a execução dessa política não é só de complementariedade, mas é de estarmos juntos executando essa política, de estarmos tocando aí. Em que pese seja nosso papel estar à frente disso, tá? Mas a gente conta muito com vocês. Não só vocês, mas com outros parceiros também. Se tem que fazer parceria, é isso mesmo. Temos que estar se aproximando de outros, né? Tá? Mas a gente vai continuar assim, tá? Então, você traz aí, mesmo numa situação diferenciada das outras 3 SAS, né, a experiência que você vivenciou, e eu acho que você fala a partir do campo da experiência. Então, para nós foi assim, lá no território, lá Instituto Anchieta, né? Instituto Grajaú. Então, você falou algumas
algumas palavras que norteiam, né, esse campo da experiência. Você falou muito de algo complementar. Né? Então, quando nós falamos de uma experiência, falamos da política pública, falamos de parcerias, o que será que significa o complementar, a complementariedade num grupo gestor, num comitê gestor? Que sentido poderia ajudar, de fato, a construir essa identidade? Você falou que é um desafio, né? Também foi um desafio ali escrever com o papel voando ali, ó, desafio. E você falou, além da complementariedade, você usou um outro jeito de falar da sua experiência lá do seu território, que foi o estar juntos. Então, assim, quando nós falamos de um comitê gestor, qual que é a melhor forma de estar junto? Onde cada um é quem é, o governo é governo, sociedade civil, é OSC, mas consegue tanto complementar o que cada um na sua atribuição, no seu papel, consegue fazer, estando juntos. Então, eu acho que assim, você abriu aqui já algumas janelas das próximas questões que nós vamos abordar aqui. Você já está trazendo o campo da experiência, como foi isso lá, já pisando lá no território. Eu acho que uma coisa que é fundamental é a questão do respeito aos limites de cada um. Eu acho que quando a gente fala em comitê, em comissão, é respeito, e isso permeou em todos os momentos a nossa relação. Isso eu quero deixar bem claro. Respeito aos limites. Aos limites, como você falou, eu sou poder público, eu tenho que ter muita clareza, sociedade civil, e esse respeito houve aos nossos limites que nós temos, aos limites de vocação. Esse limite ele foi respeitado, ele foi cultivado, né? Por isso que eu falo que foi uma experiência exitosa. Não vou falar do anterior, porque não acompanhei. No caso do AMAI, mas no caso do projeto Anchieta, exitosa porque ela foi respeitosa. Eu acho que isso é fundamental numa relação, num comitê, qualquer coisa que a gente faça. Obrigada. Então já é uma atitude. Então nós estamos falando de um comitê que também tem valores e que também estabelece formas de atuar dentro de uma ética, né, dentro de princípios, de propósitos. Então, dentro do que foi colocado, pensando enquanto técnico aqui da proteção social básica, quando veio, né, o projeto PDI para a proteção, o que nós tivemos num primeiro momento, o primeiro contato com esse projeto, né? Nós fomos participar do seminário Cidade Ademar, né? E que nós vimos que a atuação da vocação, ela envolvia não só os profissionais do poder público, né, mas também as organizações parceiras. O que foi interessante observar nesse processo? A integração, os limites e possibilidades, bem como disse a Silvia, né, na atuação, o que está colocado também por uma questão de desenvolvimento integral. O processo de educação permanente, com foco, eu acredito, em você estar respeitando o conhecimento e valorizando o conhecimento que cada um tem. Além disso, uma questão que envolve a intersetorialidade, envolve trabalhar a rede, envolve não só a rede interna, quando a gente fala da rede socioassistencial dos serviços, mas pensar nestes serviços inseridos num território, nesse território vivo, que tem famílias e que tem forças que atuam nesse território. Então, quando a gente pensa, né, em falar no desenvolvimento integral, estaria olhando isso de uma forma sistêmica. Por ser um projeto piloto, né, entendemos num primeiro momento ser piloto, do ponto de vista da proteção, à época foi importante, que foi pactuado aqui, se formar esse comitê. E esse comitê tem por objetivo acompanhar e monitorar essas ações, ver de que maneira elas estão sendo conduzidas e de que forma ela pode ser ampliada para a cidade. E se pode, de que maneira nós podemos fazer isso. Então, para nós fica uma questão de uma assessoria importante, no sentido de estar desenvolvendo essas ações,
considerando os lugares, de que lugar se fala, do lugar que se fala da questão do poder público, o poder público enquanto responsável pela política pública, né, as organizações parceiras que nós estamos num processo de fazer juntos, de corresponsabilidade, e cada um fala de um lugar, né, de que lugar é esse que eu falo e de que forma nós podemos estar trabalhando isso, não só com o serviço, mas também com as organizações, quer dizer, com os representantes dessas organizações. Então, é importante que esse processo seja, como o Milton fala, multinível, né? De que maneira a gente consegue estar lidando com todos os atores envolvidos. Do ponto de vista do comitê, é importante para que a gente consiga alinhar isso no território e de que maneira ele pode ou não se propagar para a cidade. Então, é importante porque você faz um monitoramento, você faz o acompanhamento dessas ações, você mantém, você pode redirecionar as ações, de que maneira a gente pode estar ampliando esse processo de uma forma sustentável, né, de dar sustentabilidade para as ações que estão acontecendo no território. Na questão da política de convívio, foi muito importante a gente pensar nessa questão do desenvolvimento integral e da concretude para as atividades a serem desenvolvidas nos serviços. Quer dizer, fazer algo, as atividades a serem desenvolvidas, sejam elas lúdicas, sejam elas culturais, né, que façam sentido para o usuário e para suas famílias. E a questão da visão apreciativa das famílias, isso foi muito importante, está sendo ressaltado a todo tempo, e entender as dificuldades também que nós temos no desenvolvimento dessa política, né? E até porque é uma quebra de paradigma na questão dos serviços de convivência, porque ele veio uma lógica histórica como um serviço que vinha em complementariedade à política de educação e que hoje ele tem um escopo definido, né? E de que maneira que a gente trabalha essa desconstrução e que cada política fala de um lugar e nós temos a nossa especificidade e a nossa intencionalidade, que eu acho que é bem isso que a gente tem discutido, né, Silmara? A intencionalidade das ações. De que maneira eu desenvolvo as ações nos serviços e o que eu pretendo com essas ações. Eu acho que isso faz a diferença, porque nós podemos ter diversas estratégias, diversas formas, mas qual que é essa intencionalidade? E o objetivo é sempre buscar esse fortalecimento de vínculo, né? Tanto comunitário como familiar. E, para isso, a gente depende de estar entendendo essas famílias dentro desse território e quais são os ativos que essas famílias têm para que a gente possa estar trabalhando mais. Eu acho que, nesse sentido, veio num facilitador, num processo que vai agregar valor àquilo que já está colocado como diretriz da proteção. Basicamente foi isso, né, Sil? Pode ser. Processo da Cristina. Então, assim, recordar é viver, eu tenho que sempre recordar, porque as coisas têm história também, é importante. O primeiro esforço nosso, sistemático, para que o PDI tivesse, vamos dizer assim, uma chancela, no primeiro momento era isso que a gente buscava, uma chancela para seguir nos territórios com algo acordado com os russos, né? Foi uma reunião no gabinete, na Espaso, em 2016, no qual estava presente a coordenação do Espaso naquela época, que coincidentemente era a Rosane, junto com a Cristina, e acho que Espaso tem acompanhado, na medida do possível, de perto, esse esforço de educação permanente. Eu acho que nessa lógica que é importante a Denise também refletir. E depois eu conto a historinha com a Silmara, que é outra. Então, eu não estava, cheguei agora, né? Estou há poucos meses no Espaso. Então, mas eu acho extremamente importante para a consolidação, né, do SUAS, para que os profissionais, o espaço, né, de aprendizagem possa contribuir para que depois, saindo de um projeto piloto, que ele realmente se efetive depois para os profissionais e para que a finalidade seja o usuário sempre, né? Então, o PDI é muito importante, essa aproximação nossa, acho que a finalidade, a base é essa, né? Acho que para nós, para mim é isso, que também estou meio que chegando agora. Silmara, você foi a primeira parecerista, não foi?
do projeto? É. Vocês sabem disso, que a primeira parecerista foi a Silmara, do projeto no FUNCAD em 2015. Foi, e eu fui contra. Por isso que eu achei importante. Não. Mas tem uma história muito legal. Posso contar um pedacinho? Por favor, acho que é muito importante. E eu acho que esse comitê gestor, ele é muito importante para alinhar, né? Porque o que acontece? Existia um projeto que iria ser aprovado e que a secretaria, eu era da secretaria antes, né? E fui para a Secretaria de Esportes. Fui para a Secretaria de Esportes e passei a ser conselheira, né, da criança e do adolescente, do Conselho da Criança e do Adolescente, do CMDCA. Aí cheguei lá, me deparei com um processo de SMADs, no qual a Sandra Vandercy e a técnica da SMADs disse assim: se for para fazer com os serviços da assistência, nós não concordamos. Eu era de SMADs, tinha ido para esportes. Como é que eu ia ir contra um parecer de uma colega de trabalho? Então eu digo não. Se vocês quiserem, vocês vão ter que estar verificando isso. Aí ele falou assim: não, mas a gente já faz em Campo Limpo. Eu falei: mas com autorização de quem? Como é que você faz? Se lá está dizendo que era a coordenação da proteção básica, né? Se a coordenadora disse que não é, como é que vocês estão fazendo? Não, a gente fechou com os CRAS. Falei: meu Deus, tá sem comando, pensei. E aí, com o decorrer do tempo, eu disse: lá não dá para fazer porque está escrito assim. E esse projeto não dá para desenvolver. Aí você falou para mim assim: como é que eu consigo fazer isso? Falei: você vai numa área que diz que a sua ação é complementar, ela não é sobreposição, né? Porque a Sandra estava dizendo que era sobreposição de ação. E aí, numa primeira reunião, eu voltei para assistência. Primeira vez que eu chego aqui, eu dou de cara com os dois. Aí eu falo: meu Deus, eles deviam estar se sentindo os perseguidos, né? Que essa mulher do conselho veio aqui fazer um, né? Aí eu cheguei, ele começou a apresentar e a Sandra toda solícita. Aí eu peguei e disse: Sandra, você como coordenadora da básica disse que não era para ser feito, né? E agora, não, mas nós estamos em outro momento. Falei: entendi, né? Mas a gente já tinha nesse processo já acertado, já tinha deferido o processo, porque ele conseguiu com a Regina Leia, com a Janice e com os OKs que não eram sobreposições. Eu falei: se elas estão no território, diz que não é uma sobreposição, respeitou o que a Sandra disse que não podia ser e garantiu a ação do território. Então, chegando a este comitê de gestão, eu acho que ele é super importante para a gente ter esse alinhamento, para a gente ter o olhar, os diferentes olhares, né, da coordenação, para dizer é complementar sim, né, ou não, é sobreposição. Porque assim, ser parceiro, muitas pessoas e muitas organizações querem. Só que a gente precisa de parceiros que sejam complementares à política de assistência, né? E que a gente precisa, nesse comitê gestor, avaliar a partir do olhar do campo que atua. Então, eu acho que isso é importante. Nós tínhamos a básica de um lado e uma informação diária do outro, né? E aí você monitora essas ações, você redefine as ações, porque a gente redefiniu as ações, né? E também a gente alterou estratégias. Então, foi muito importante, porque eu acho que assim como esse comitê, no processo de avaliação, a gente vai redefinindo estratégia. Vocês, com Campo Limpo, estão redefinindo estratégia, respeitando a situação
Desculpa, de Capela. Eu ainda estou lá em Campo também. Né? Campo Limpo também. E Capela. E Mboi, que tem uma dificuldade territorial, né? De necessidade e dificuldade enquanto gestão da política pública, em função até da própria necessidade da secretaria, né? Enquanto pessoal. Então, tudo isso. Então, o que eu acho importante? É a gente, nesse comitê, a gente conseguir uma efetividade do objetivo da parceria, né? Porque a gente tem que estar dizendo, está dando resultados, a gente está conquistando, a gente está sendo efetivo nessas ações e a gente vai realmente desenvolvendo isso, conscientes do nosso papel. E, enquanto vocação, vocês estão seguros que vocês estão no caminho certo, né? Porque tal seria depois eu chegar para vocês e falar assim, não é mais isso, né? Eu vou ser bem sucinto, né? Eu sou aqui o mais novo na secretaria, na proteção básica. Não acompanhei tão de perto o PDI na Zona Sul, né? Acompanhei outro território. Mas percebo quão importante ele é para execução do serviço no território, né? Independente de qual seja. Pelo que eu percebi durante esse processo nos outros territórios, é o fortalecimento também dos profissionais enquanto executores daquele trabalho, né? Enquanto executores na ponta. E o quanto isso é importante para eles e o quanto isso é representativo para a secretaria também. Porque é um olhar também da ponta, né? De como é executado, sem fragmentar aquilo que já está sendo realizado, né? É colocar de fato que aquilo que está sendo realizado é positivo, mas que existem outras formas de realizar também aquele mesmo trabalho na ponta. E o quão isso também traz para a gente o olhar de como está sendo realizado esse trabalho na ponta, né? Como que é olhado o caderno de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Como os serviços enxergam o que eles estão realizando no território e se de fato aquilo é o que vem de encontro com a política do SUAS ou não. É a minha primeira reunião aqui no Comitê Gestor, né? Eu acredito que essa discussão é importante, porque de fato são vários olhares de diferentes territórios e de diferentes pessoas que são complementares à ação do PDI, né? O PDI até o momento, pelo que eu venho acompanhando e percebi, não é nada cristalizado, não é nada pré-definido ou pronto. Ele se define de acordo com aquilo que é apresentado, de acordo com aquilo que é vivenciado dentro dos diferentes territórios e com as diferentes pessoas que são participantes daquilo. Então, esse comitê vem para de fato contribuir de uma forma diferente, né, dentro de cada território, para que se seja pensado como pode ser executado isso de diferentes formas nos mesmos territórios, com diferentes serviços, né, diferentes modalidades, e como isso pode ser expandido também para a cidade, né, pensando que territórios dentro da cidade são diferentes, de Campo Limpo, de Mboi, de Capela do Socorro, de Cidade Ademar, entre outros, né. Então essa reflexão é importante para que seja construído juntos, né, não seja construído de uma forma singular ou particular da vocação, e sim construído coletivamente junto com a SMADs, as supervisões da SA, junto com os CRAS e os serviços que estão na ponta. Acho que é isso. Então, só tentando fazer aqui um apanhado do que nós estamos construindo. Então, partindo aqui do que é o comitê gestor, na verdade, falar do comitê gestor, vocês foram falando de um território de experiência, do que foi, como foi e de onde foi. Ao falar do comitê, não tem um outro jeito de falar do comitê se não for lá do campo do território, onde as coisas acontecem, onde os serviços... Pode.
é a primeira parceria que existe um comitê gestor. Né? Foi a primeira parceria estabelecida que eu participei aqui na Secretaria, que teve um comitê gestor. E eu acho que isso ele faz corrigir ações, encaminhar e fortalecer. Né? Não adianta a gente chegar, desenvolver uma parceria e só no final ter uma avaliação positiva ou negativa, não ter reuniões, né? Porque a gente tem parceiros, mas a gente não tem essas reuniões de alinhamento. Né, Mário? A gente sabe que às vezes a gente, durante os processos de seminários, essas coisas, a gente vai lá e faz algumas intervenções. Mas a gente faz essas intervenções porque a gente está junto no processo. E a gente sabe que essas intervenções, elas são importantes para a gente estar realmente fortalecendo o nosso papel, que é foco dessa parceria que eu estou dizendo. Não o papel público ou de organização social. A gente não está em lados distintos, a gente está em uma única direção. Então, eu acho que realmente, eu queria só deixar registrado que essa é a única parceria que estabeleceu um comitê gestor. Tá? Só vou tentar organizar, inclusive para te passar, viu, Rosane? Enquanto você não estava aqui, o que aconteceu? Então, o nosso ponto de partida aqui, o que significa o comitê gestor? E aí, quando a mesa foi colocando, escolheu falar de um determinado lugar, que é o lugar do significado a partir da experiência. Então, a experiência é significativa. Então, aí, mais uma vez, nós estamos, na verdade, vivenciando aqui uma situação de educação permanente, porque ela é permanente, ela permanece dentro de nós. Por quê? Porque ela acontece em ato, ela acontece no campo da prática. Eu não posso falar de outro lugar, porque é lá que eu significo. Por que que o atendimento no CRAS acontece do jeito que acontece? Que sentido tem acontecer daquele jeito? Então, dentro dessa lógica, quando vocês foram falando do comitê, vocês foram trazendo, inclusive, as outras perguntas. Vocês estão fazendo, inclusive, uma análise reflexiva de como foi a experiência. Como foi a experiência com o PDI. E por que deu certo, quais os desafios. E aí vocês também trouxeram uma temporalidade. Lá em 2015, quando a proposta chega e é apresentada, ela não consegue falar por si mesma o que ela pretendia fazer. E assim, foram nos diálogos, na colaboração, nas perguntas. Então, mas nas perguntas que foram emergindo, e aí, eu acho que tem muito disso, né, da pedagogia da pergunta, e o Milton faz muito isso, né? Por que é dessa forma? Como que eu tenho que fazer? Como que eu resolvo, né? Então, se nós pensarmos no comitê, a partir desse lugar da experiência, vocês foram trazendo aqui a palavra alinhar. Um comitê, ele tem que alinhar. Alinhar o quê? Propósitos, objetivos, tempo. Alinhar pessoas. Alinhar a política, como que ele alinha sistemicamente o SUAS, Sistema Único de Assistência Social? Ele é uma ação complementar. Complementa o quê? E quando eu complemento, sem deixar de ser quem eu sou, e aí você falou agora há pouco, acho que eu não coloquei ainda, que você disse, não é poder público e sociedade civil. Sendo cada um quem é, como consegue construir de forma complementar uma ação. E parece que o PDI, ele tem conseguido, de alguma forma, fazer isso. É um desafio. É um desafio. Por quê? Porque se você se torna muito só o que você é, só governo, você perde também algumas oportunidades de fortalecer com esses outros parceiros. Se você se torna de forma também exclusiva só a sociedade civil, sem olhar para a política pública, você não se localiza no mundo das políticas, né? Das entregas. Então, olha, alinhar, ação complementar, ter os diferentes olhares. O que permite ter diferentes olhares é ter muita clareza da sua identidade. É como o ser humano. O ser humano ele só consegue ampliar e amplificar o seu olhar e compreensão do mundo se ele sabe quem ele é. Então ele consegue ir em diferentes contextos de risco, de vulnerabilidade, sem perder o seu propósito, a sua essência. Parceiros complementares, né, que o tempo todo, complementar aqui, é uma política. E a política que nós estamos falando aqui é o SUAS.
avaliação, então como aconteceriam os processos avaliativos e quais seriam os indicadores de que, de fato, essa ação alinhada, complementar, dentro do desenvolvimento integral, dialogando com o SUAS, de fato ela está dando certo. Mas qual é o indicador? Quais são os indicadores, aquilo que externaliza de fato que está dando certo? Porque não é só aquilo que eu vejo, é aquilo que eu vejo e eu consigo relatar, né, dentro do discurso, da narrativa, o fator de sucesso. E a efetividade da parceria. Efetivo, por que é efetivo? Né? Em que sentido? Então, assim, esses aspectos aqui dentro do comitê, né, que de fato um comitê, e aí você fala, Silmara, que você nunca viu um comitê gestor dentro de um contexto como esse. Então, assim, talvez seja um desenho, né, dentro de uma gestão, né, e aí eu digo gestão da política pública, gestão do programa, necessário para que cada um cumpra o seu papel, a sua atribuição, sem perder, né, quando ele se torna a visão de si mesmo, sem perder o seu papel, para não gerar confusão. O limite, porque às vezes ele é muito tênue, principalmente lá na ponta, e nós estamos falando aqui de entrega, porque muitas vezes, e aí, Mariângela, quando você fala, olha, nós temos que trabalhar as redes, nós temos que estar no território, aí quando você fala dos territórios, você traz aqui para a nossa conversa as famílias, você traz o usuário, né, você traz o beneficiário. Então não tem como, da mesma forma que para vocês falarem do comitê, vocês precisam trazer o campo da experiência. Para falar do campo da experiência, tem que trazer a voz da família, a voz da criança, do jovem, né, do adolescente. Então aqui, de alguma forma, nós já fomos puxando, né, aqui, intencionalidade das ações, fortalecimento de vínculos e agregar valor. Como que eu agrego valor na execução de uma política pública? E quando a gestão escolhe agregar valor em parceria, e não em parceria com outro ator do governo, mas com um ator da sociedade civil, como a OSC. Como é que fica isso? Então, assim, eu acho que aqui nós temos, primeiro, que é um campo bastante complexo, né? São multifatores acontecendo simultaneamente, dentro de um sistema, né, que tem atores, políticas, tempo, território, valores, né? Então é muito interessante quando vem aqui um valor da necessidade de se ter respeito, né, pelo que o outro é. Então, assim, quanto maior a clareza, dizendo assim, eu sou governo e você, vocação, você não é governo, né? Ou a mesma recíproca, né? E um não tentando substituir o outro. Então a palavra complementar não pode ser confundida com substituição. Então, quando eu não substituo o outro, eu sou quem eu sou. Quando eu entrego uma política lá na ponta para o usuário, o que tem que estar contemplado no meu discurso enquanto representante dessa política? Então, assim, acho que é desafiador nesse sentido. E aí, eu acho que talvez o que nós pensamos, eu não sei, Milton, que tinha proposto também, né, com o Celso, é que nós faríamos uma rodada, né, e aí um momento de poder fechar isso para seguir adiante. Nós temos mais, eu diria que 3 passos adiante. Primeiro, que já que o comitê gestor parece que tem uma construção do sentido, do propósito, por quê, para quê e como, né? Um segundo passo seria colocar em diálogo o comitê gestor com o que está acontecendo no território. O que dessa experiência indica que está dando certo? Quais as aprendizagens, quais as descobertas, porque aqui tem um campo de descobertas, que pode ser parceiro, sim, da sociedade civil, sem deixar de ser governo, sem deixar de fortalecer os SUAS, né? Então tem as descobertas, as aprendizagens, tem os desafios. Então aqui apareceu várias vezes, é um desafio sim, né? E quais as sugestões? E aí, bem no caminho a partir do campo da experiência, do sentido que tem hoje o PDI, que de alguma forma já não é o PDI de 2015, não é o de 16, não é o de 17, não é o 18 e não será o de 19. Não será. Então,
o quanto este comitê gestor é um espaço de diálogos, né? Diálogos, de troca de informações, de experiências, de construção de um significado, de parceria que fortalece todos os atores envolvidos, que de forma isolada não chegariam aonde estão conseguindo chegar. Então, antes de ir para esse segundo bloco, que é um pouco a colheita do saldo efetivo, né, em termos de evidências do que está acontecendo, e são diferentes montagens mesmo, né, em cada um dos territórios, talvez devolver um pouco para a Rosane, porque, primeiro, a Rosane bancou continuar com o comitê, então a pergunta é por quê? Segundo, ela acelerou muito um processo que era de estabelecer formalmente uma parceria por meio do termo de cooperação que foi publicado em junho. E o termo define, enquadra um pouco, né, o objetivo do PDI para o poder público. Então, talvez, antes da gente seguir, fechar, então, qual é o lugar do PDI na política e por que ela jogou força nesse comitê, né? Bom, eu acho primeiro que, assim, eu estava aqui pensando, o comitê gestor, eu acho que ele transpõe as premissas do SUAS para a realidade. Primeiro porque ele trabalha no território, então ele considera as especificidades de cada lugar, com seus técnicos, seus gerentes de serviço, sua localização geográfica. Então, acho que a primeira coisa o comitê fala de um lugar que a política diz que deve ser o lugar que a gente deve trabalhar. Segundo, porque ele considera o resultado que essa ação vai ter para a vida das famílias, que é outra premissa do SUAS. Então, a gente trabalha olhando para aquilo que vai ser o resultado do trabalho, que é o fortalecimento de vínculo daquelas famílias. Se a gente não tiver um trabalho coerente, bem articulado dentro dos serviços e do CRAS, não tem fortalecimento de vínculos. Porque a gente está lá para descobrir quais são as quebras de vínculos, para poder interferir e aí fortalecer os vínculos. Se a gente entende desse jeito, qualquer ação no serviço ou no CRAS tem que pensar nisso. Quando lançou a atificação 109, eu achava que entendia bem o que era convivência, não entendia como devia ser. Mas fortalecimento de vínculos eu não entendia nada. Eu não sabia de onde tinha saído aquilo. Demorou um tempo para a gente, quando eu fui ler o material da MDS, de orientações técnicas, e aí quando a gente começou as conversas com a Abigail, que ela estava escrevendo a concepção, que eu entendi por que a gente tem que ter serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Só que eu ainda acredito que essa não é um conhecimento que todo mundo tem. Então, a gente tem que caminhar olhando para isso. Tudo que a gente for fazer, a gente está visando descobrir quebras para poder restabelecer vínculos. A Abigail tem um material que ela escreve tornar visível. E quando eu vi a primeira vez aquele material dela, eu não entendi o que era tornar visível. Hoje eu entendo melhor. O que é tornar visível? A partir do momento que eu faço uma interação com aquele menino todos os dias, que eu descubro quais são as vulnerabilidades que são relacionais pelas quais ele passa, aí então eu consigo fazer uma intervenção. Então, eu acho que essas duas coisas fazem com que o comitê gestor seja uma coisa que dê certo, né? Porque eu estou olhando na mesma perspectiva que eu tenho que olhar o que é a gestão do SUAS no território. Às vezes fica difícil, né, a gente entender. Parece que a gente sabe muito daquilo que a gente tem que fazer, né? Então a gente fez a história dessa secretaria, pensando que éramos de um jeito e a partir de 2000 ficamos de outro jeito, que passamos por uma reestruturação na época da Isa, depois passamos por outra reestruturação e agora passamos por outra. Quem somos nós nesse percurso, né? A gente tanto fez quanto executa uma política. E aí a gente começa a descobrir, eu acho que isso é uma coisa importante, em que só faz sentido se a gente realmente chegar lá na quebra de vínculos das famílias e o que faremos com isso. Então, eu acho que o comitê gestor carrega nele, na junção de pessoas de um mesmo território, a lógica da política de assistência social. Eu falo assim, eu não sou assistente social, mas acho que a gente entende um pouco da gestão do SUAS porque a gente construiu e viveu essa história, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, né, Rê? A gente viveu esse movimento todo. Eu acho legal a Silmara dizer que realmente o comitê gestor é uma coisa que dá certo.
É uma coisa que o Felipe trouxe com ele quando chegou aqui, essa coisa da parceria com o externo. Muitas vezes a gente teve medo, a gente tem sim medo, pelo menos eu acho, de abrir as portas, porque a gente vai ser visto por alguém que a gente acha que não entende tanto quanto a gente do serviço. Né? É muito difícil abrir os nossos sentimentos e as nossas convicções a respeito da política de assistência social para alguém que não é da política de assistência, teoricamente. Ele não é do poder público. Então, quando eu abro a porta para um terceiro elemento, que a gente tem poder público e sociedade civil, aí a gente tem um terceiro elemento para falar sobre nós, isso dá medo. Porque vai olhar com os olhos que a gente não consegue ver. E muitas vezes vai olhar e vai enxergar aquilo que não é bom. Então, é difícil passar por esse processo de entregar o nosso trabalho, que a gente preza tanto, para alguém que também, a partir daquele momento é um parceiro, mas não foi um parceiro que a gente fez um casamento. Foi alguém que chegou lá e falou, olha, eu quero trabalhar com você. Ah, tá bom, né, Cida? Ah, tá. Quem são eles? Não sei. Entendeu? Quem são? Não sei, não conheço. Então, assim, abrir a porta da SAS e dos serviços para um outro organismo, outra pessoa, é um processo de mudança também. Porque é muito mais fácil a gente ficar no lugar onde a gente está. E quando você chega, Milton, você chega propondo mudança. E aí a gente tem que ter competência para dizer, isso está aqui, não está funcionando bem, então eu vou abrir a porta para alguém que vem de fora e vem dizer, e ele sabe tanto quanto eu sobre aquilo que eu faço aqui. Então, eu acho que tudo isso, ele gira em torno dessa história, dessa organização baseada num comitê gestor. Eu acho que a gente precisa caminhar para ter mais reuniões a respeito, mais do que a gente fez, né, porque acho que foram poucas. Acho que a gente tem uma questão que vocês trabalharam super bem, que é a questão do papel da supervisão nesse processo. Né? A gente está vivendo um momento super difícil, que é mudar o jeito de fazer supervisão. Né? É uma supervisão baseada em critérios qualitativos que não é que não era feita em nenhum momento, não é isso. Mas é mais fácil trabalhar com a questão do aspecto financeiro e deixar a qualidade de lado. Infelizmente, se você tem 15 serviços, por exemplo, o que não é mais tanta realidade, acho que a gente está com um número menor de serviços, mas MBoi, por exemplo, chegou a, acho que não sei se Campo Limpo, chegou a ter um técnico para 20 serviços. Se eu tiver uma para 20, eu só vou olhar o aspecto financeiro. Não vou olhar a qualidade, porque não vai ter tempo. Então, a gente tem uma mudança de olhar, a gente tem uma possibilidade de receber, nós vamos receber mais 150 assistentes sociais, como o nosso amigo Rafael, que vai entrar na próxima e última chamada, né, Rafael, que vai ser a dos 150. Filho. Não, porque ele não vai sair da básica, ele vai ficar aqui. Não. A gente pôs ele na básica para ele ficar lá. Né, Silmara? Então, a gente vai receber que eu acho que é um grande número de assistentes sociais. A gente nunca recebeu de uma vez só tantos assistentes sociais. Que traz uma perspectiva de melhorar o número de serviços por servidor. Né? Então, a gente vai poder melhorar um pouco esse aspecto de como eu olho a qualidade dos serviços. Eu já falei para o Milton umas vezes, eu sou suspeita para falar, né, Rê? Porque a gente é pedagoga e eu acredito na formação. Essa foi meu trabalho de conclusão lá da especialização. Eu acredito muito nisso. Eu realmente acho que é o jeito da gente mudar. E ter qualidade nos serviços é a formação em serviço, e é isso que vocês fazem. Então, eu acho que o comitê ele traz uma otimização de tempo do parceiro, que em vez de ele ficar fazendo uma por uma, ele reúne um grupo de profissionais do mesmo território que tem características muito comuns, né, na Zona Sul, ou na Leste, ou seja lá onde for. E assim, eu acho muito importante que a gente tenha conseguido chegar até aqui. Né? Porque quando eu era pequena, eu não gostava nem de fechar o vidro do shampoo, porque eu tinha uma dificuldade de terminar aquilo que eu começava. Quando eu vejo que a gente começa, que eu consegui aprender a começar e terminar o processo, eu fico muito feliz, porque é sinal de que a gente caminhou, a gente traçou os objetivos,
Muitas vezes a urgência da assistência social, ela come os nossos dias e as coisas acabam não acontecendo, porque a gente tem muitas emergências e urgências. Eu estava de manhã na reunião de primeira infância, eu saí umas 15 vezes porque estava tendo emergência em Perus, em Pirituba, então tem que mandar mais gente para lá. Então a gente vive muito esse universo, né, Lígia? Preciso fazer agora, não posso deixar para depois, entendeu? É a audiência pública, é o Ministério Público. Então, se a gente tomar cuidado, todas essas coisas comem o nosso dia a dia e a gente acaba não tomando conta daquilo que é essencial para a melhoria da qualidade do serviço. Então, quando eu monto um comitê e tem alguém que me cutuca, que me leva, que me chama, que não desiste, eu consigo começar a ter começo, meio e fim no trabalho. Então, acho que a gente está aqui hoje porque a gente chegou numa parte que a gente pode considerar que vencemos um pedaço desse percurso. E se não fosse a junção da energia e da força do grupo todo, a gente não teria chegado até aqui. Então, a gente... eu preciso falar agora do negócio? Depois, falo. Depois. Eu tenho outra coisa para falar, vou falar depois. Legal. Podemos seguir, então, na colheita? Tá. Abre o shampoo, usa e fecha de forma consciente. Né? Então, essa é uma metáfora. Quantas outras tem, né, cada um de nós aqui? Acho que tem uma marca que a gente está tentando dar para esse processo que, às vezes, eu acho que, no primeiro momento, causa um certo mal-estar e que eu acho que a Rosane, toda vez que ela fez isso no seminário, fez agora e tal, que é trazer o sentir e a pessoa que está falando para dentro da pessoa política que está falando, né? Quer dizer, acho que o grande esforço do PDI é que a gente não exclua a pessoa do profissional. Há um profissional, mas é uma pessoa que trabalha. Não é um trabalho que se aposta de uma pessoa. Então, acho que falar de coisas concretas que marcam a nossa biografia, de forma alguma, é algo estranho a essa metodologia. Acho que a gente tem insistido nisso. Se falou muito de MBOI, a Luciana está aqui, mas acho que um relato interessante, antes de seguir, eu acho que eu vou fazer esse papel, depois a Luciana complementa, eu vou estar com ela amanhã, e a gente capta então o depoimento dela lá, não vai ter jeito, MBOI, que vai ser a última atividade do ano com ela. Nós tínhamos um grupo muito duro. Eu lembro que em 2016, quando eu me reuni com a Rosane e com a Cris, ela disse: vocês têm certeza que vocês vão para MBOI Mirim? Porque assim, vocês têm ideia do que vocês estão fazendo? E a gente dizia sim, porque, primeiro, a SAS está com a gente começa, onde a SAS banca, a gente vai. Depois, elas são profissionais ou não são? Elas têm que fazer um serviço público. Se elas não estão fazendo do jeito que deveria ser feito, algo precisa ser investigado. A abordagem apreciativa, a investigação apreciativa serve para isso. E eu lembro, como hoje, o encontro da virada em MBOI, que foi quando justamente as técnicas que são, eu tenho usado essa expressão que é irônica, de maneira nenhuma ela é ofensiva, que é um discurso pronto do SUAS, que eu chamo de senhora, com todo respeito, SUAS, e que não traz efetivamente a realidade da vivência da experiência do profissional. Esse foi o discurso durante um tempo. Em algum momento, que eu acho que foi quando nós construímos de fato alguma confiança, alguma lealdade, e a gente tenta ser leal aos grupos, a gente leva isso muito a sério, começou a vir o que as pessoas eram. E foi muito importante o grupo de técnicas, que inclusive daquele grupo 2 permaneceram e as 8 se removeram para diferentes serviços. Uma foi para Campo Limpo, que já está dando um bom trabalho lá, positivo, está ajudando a gente. Uma outra foi para o Coma, a gente vai ver ela em algum momento. Outra foi para Santa Amaro, enfim. Se alguém... Não é? E reconhecer na própria biografia a marca da vulnerabilidade, do reconhecimento da própria capacidade, e muitas vezes vivendo neste momento presente a vulnerabilidade. Aliás, eu não precisaria contar muito essa história, porque eu vinha contando para a Lígia, ela estava meio distante dos detalhes macabros, do que aconteceu com uma amiga, colega, que eu não a conhecia pessoalmente, mas que era coordenadora de um dos CRAS. É um drama de vulnerabilidade que resultou na morte dessa pessoa, né? CREAS.
é uma profissional. Então, nós não estamos isentos da vivência real da vida e ela nos alcança. Então, se isso não for levado em conta para o bem e para o mal, em termos de quais são as competências que eu declaro, como é que eu me vejo num processo de desenvolvimento, como é que eu conecto um antes e um depois na minha biografia, a nossa metodologia é centrada nas pessoas. Obviamente que tem os cargos, eles precisam ser respeitados, tudo isso que a gente vai discutir aqui, mas só para não perder essa ponte com essa história autobiográfica aí do fechar e abrir, né, processos e entregas, e em alguma medida trazer um pouco de MBOI, que eu acho que foi a grande conquista. E foi simbólico que na saída dessas técnicas, que acontece no seminário de MBOI, que aconteceu em junho, nenhuma delas faltou no seminário e todas elas saíram apoiando o projeto. Não, assim, se a gente vai mudar, porque é uma prerrogativa nossa poder mudar de território, por afinidades e facilidades, mas a gente recomenda a permanência no projeto. Todas as técnicas. Isso foi uma conquista muito interessante, né? Tá, então, só retomando, Comitê Gestor PDI. Tem que existir? Tem. Nunca vi e, mesmo nunca tendo visto, identifico como uma estrutura dentro desse modelo da parceria. E aí, pegando as premissas do SUAS, reconhece, identifica a organização do comitê gestor dentro do que o SUAS coloca. Ele coloca no território, não é isso que você falou? Então aqui, eu só precisava colocar aqui, no território. Então, o comitê gestor dialogando com SUAS e falando de uma mudança. Você traz para a conversa aqui uma teoria de mudança. Que teoria é essa que nós estamos falando? É da parceria? É da colaboração? É do fazer junto? Né? Que você disse que quando chegou com essa gestão, né? Dizendo, olha, vamos parcerizar, né? Vamos fazer junto. Qual que é a primeira atitude? Medo. Não conheço. Imagina, eu sou poder público. Né? Não preciso parcerizar, eu dou conta. Né? Então, dentro dessa lógica, premissas, território, famílias, equipes, entregas, né? Usuários, percursos do usuário. Então, se estou falando de um usuário, se eu falar lá no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Estou falando aqui de tornar visível aquilo que a convivência, o vínculo, não mostra por si mesmo. Que vínculo que eu vou fortalecer? Principalmente se ele está ausente, ou se ele já foi rompido, né? Então está lá no CREAS, ou se ele está para ser fortalecido na prevenção lá no CRAS. Então, dentro dessa lógica, tudo isso dialoga com um ponto, que é educação permanente. Que é, o que nós estamos falando? Formação em serviço. Então, quando você, Silmara, perguntou assim, nossa, mas como que isso está acontecendo lá no Campo Limpo, sem que nós aqui, né, do gabinete, das proteções, possamos saber disso. Mas a prática acontece lá no território. Então, como juntar? Tem que estar conectado. Tem que estar conectado. Por quê? Porque quem era você que estava lá na época? Era você? Não, eu entendi. Ela estava, depois ela não estava. Então, dentro disso, então, aqui dentro de um comitê, nós só podemos falar de um comitê que realmente tem clareza da sua existência, do seu propósito, se nós falarmos do território. E nesse território, olharmos para as equipes que representam a política e olharmos para o usuário e beneficiário que está lá na frente. E nós só podemos falar desses atores, desse território, se nós falarmos dessa formação em serviço. Que, quando vocês falam aqui do monitoramento, quem que falou da sustentabilidade? Então, assim, sustentabilidade é aquilo que se mantém independente do momento da gestão. Não é? Então, em que medida o PDI, dentro de uma lógica colaborativa, dialógica, apreciativa,
reflexiva, homologia de processos, pode, de fato, promover uma formação em serviço, dialogar com a educação permanente e neste campo das experiências significativas. Porque o que é educação permanente? Ela permanece dentro dos técnicos e dos trabalhadores, né, de forma consciente, né? E quando nós temos uma política que se torna consciente para o trabalhador, para o técnico que representa essa política, ele leva consigo para onde ele for. É uma atitude, uma visão de mundo. Pode mudar a gestão, pode mudar o que for, mas a lógica, né? E aí para as pedagogas vem Paulo Freire, né? Porque educação permanente, experiência significativa não é um significado de Paulo Freire, mas ele fala o tempo todo, né, desse lugar. Então, aqui, experiência significativa, papel da supervisão, que é o grande desafio. Então, assim, a nossa proposta, dentro do percurso, já que nós estamos falando de percursos, né, nós estamos focando no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que trabalha com os seus percursos, dentro dos seus eixos, né? Nós também, de alguma forma, dentro da intencionalidade da proposta de desenvolvimento integral, tem um percurso. E esse percurso, ele começa com a equipe. E tem um enorme desafio, porque hoje o PDI, quando ele se apresenta, ele não coloca em evidência a equipe. Ele vê a entrega lá na frente. Mas aqui, quando vocês falam, o que vocês evidenciaram aqui? A equipe, o papel, a avaliação, as capacidades, inclusive a fala lá do espaço, né? Em que medida o espaço compartilha, né? Tá até aqui o espaço. Onde que entrou o espaço? Mais pra cima do lado esquerdo azul. Aqui. No aspecto da formação. Então, do que nós queríamos, dentro desse percurso do PDI em parceria de forma complementar, quais são os desafios que temos? Alguns já estão aqui. Quais são as aprendizagens, as descobertas e as sugestões? E qual é o contexto de futuro? Porque nós estamos fechando, acho que não terão mais nenhuma reunião esse ano. Ou o Milton já marcou alguma esse ano? Não, né? Não foi, eu até tentei. Eu tenho com a Lucia e 27 com a Regina, que é a última. Tá. Ainda estou trabalhando. Então, o que mais? A pergunta é... A pergunta seria o seguinte, gente. Nossa. Gente, ó, só para organizar o tempo, que a gente queria terminar exatamente às 16h30, são 16h04. Então, o que eu vou propor? Mesmo que a gente chegue um pouquinho para 15 para 5, não mais que isso. Talvez uma rodada, começando pela SAS, pelo campo. Eu começaria primeiro pelos resultados. Então, o que a gente está chamando aqui de resultados? Evidências do que mudou. Então, nós sabemos e depois a gente vai ter um relatório consolidando o que nós fizemos. Quantas reuniões, o que se buscava com isso e tal, a gente precisa retomar. Mas, assim, de fato, houve mudanças tangíveis que possam ser declaradas e que tem a ver tanto com aquilo que é específico de 2018 como efeito retardado dos anos anteriores, 17, 16, mesmo 15 no caso de Campo Limpo. Então eu sugiro primeiro isso, depois a gente podia fazer uma segunda rodada, aí sim, de para onde isso nos levou mesmo, né? Se tem outros aspectos, que eu estou só preocupado com a questão do tempo. Como essa é a terceira reunião, mas não é a última, eu gostaria que a gente pode, até se for o caso, né, a gente agenda a próxima e continua da onde parou. Mas respeito o tempo, porque a gente sabe que está muito difícil hoje o trânsito, etc, etc. O que você acha? Tudo bem? Ótimo. Então, você está propondo que a partir do campo, da experiência, começando pelo território, tem que se identificar quais as mudanças que aconteceram, mas não só dizer, mudou, mas mudou. Qual que é o indicador que eu tenho da mudança? Já que nós estamos falando de uma teoria de mudança, né, dentro de premissas do SUAS e de modelo de parcerizar, como isso acontece. E tendo um tempo, poderia falar para onde isso nos convida, né? E lembrando que nesses 25 minutos ainda teria uma fala
da Rosane para fechar isso, que ela até já anunciou, né? Que tem fala ainda, ela já falou. Tá nos extras, tá? Tá nos extras. Legal. Tudo bem? Cida, você começa? Você se importa? Com Campo Limpo? Porque Campo Limpo foi por onde tudo começou em termos de PDI. É bom lembrar que a relação que permitiu o PDI está em Cidade Ademar, está em Capela do Socorro. Em Capela do Socorro está a MAI, está o Auriverde, que é um dos parceiros mais antigos nossos. Então tem toda uma história em todos os territórios, né? Mas Campo Limpo, de fato, Marli, que esteja, né, em paz, abriu uma primeira possibilidade, foi bem sucedido. Depois, sim, Cida, numa passagem relâmpago, inspirada por Cris, dobra o tamanho exato. E aí convida para uma ampliação e aí seguimos, retomamos com a Regina Lé. Depois a Regina conta essa história que eu acho que tem sentido ela mesmo contar. Tudo bem? Pega, por favor, esse microfone. Aquele ali. No Campo Limpo, concretamente falando, o que mudou foi a entrada do CREAS nesse processo, no processo, né, que faz parte da rede, está se sentindo fazendo parte da rede, está fazendo toda a diferença, esse sentimento de pertencimento na rede nossa de atuação. E hoje, depois da nossa reunião dessa semana, eu entendi e senti o grupo pronto para a gente começar. O grupo pronto para a gente construir a partir das nossas dificuldades, expondo as nossas facilidades e dificuldades, que foi o que apareceu, a gente fortalecer essa rede que a gente está se propondo a trabalhar. Já estamos trabalhando, mas precisa ser fortalecida, compreendida, né, dentro dessa política de assistência, dentro do sistema único da assistência social, o que estamos fazendo, que é o que a Lígia trouxe com muita propriedade. Né? Para que fazemos, por que fazemos e como fazemos. Né? E eu acho que isso agora está internalizado. E foi muito legal. Foi uma das melhores reuniões até agora, foi essa última, sinceramente falando. Tá, a gente teve a reunião com convocação essa semana, que foi uma avaliação da reunião com os técnicos e coordenadores. E os coordenadores, foi uma reunião só com os coordenadores para a gente avaliar, e os coordenadores trouxeram todas as dificuldades, eles conseguiram verbalizar todas as dificuldades que eles estão tendo, né, com relação a SAS, com relação a CRAS, com relação a CREAS, e a gente consegue hoje falar disso acolhendo todas as dificuldades, todas as facilidades. Né? A gente conseguiu uma maturidade no grupo para a gente poder falar disso, numa boa, para a gente poder agora pensar em como vamos melhorar isso, nos colocando nisso, porque a gente faz parte disso. Né? E foi muito bom, eu saí muito satisfeita, né? O bode expiatório eu me senti como bode expiatório, mas assim, foi muito legal, eu gostei demais, Milton. A gente avançou anos-luz essa semana. A vontade que fica é assim, o que aconteceu para que isso se externalizasse. Você mostrou a luz, mas você não mostrou de onde essa luminosidade veio. Esse é o desafio. Não, mas como desempacotar esse processo e dizer, olha, o que, onde, de onde, como transformar essa equipe que diz, nós queremos, nós temos dificuldades, reconhecemos, mas temos coragem de falar sobre elas. São Paulo foi... Eu acho que tem muito respeito. Eu acho que essa postura respeitosa do Vocação tem muito a ver com tudo isso. Né? As pessoas hoje se sentem à vontade com o pessoal do Vocação para falar abertamente o que acha, o que pensa,
Então, acho que essa relação respeitosa que foi construída, Milton, calhou nisso, desencadeou tudo isso. Né? E tudo que a gente está vivendo mesmo, né? Uma relação tranquila, onde a gente pode falar das coisas, uma relação transparente com CRAS, CREAS. É difícil, gente? É muito difícil. Fácil não é, né? Fácil não é. A gente tem hoje o grupo de técnicos que está chegando, que a gente está tentando entender ainda como eles pensam, como eles veem as coisas, né? A gente estava conversando agora, né, Mari? Como que estão entendendo a política, entendendo o trabalho dentro do poder público. É tudo muito complexo, mas eu acho que a gente está conseguindo, pelo menos a gente está tentando entender tudo isso, e nós nesse processo, a gente está se vendo. Eu não falo deste copo, este copo é meu pedaço, é meu copo também, eu faço parte disso. Né? Então fazer parte, a gente está se sentindo parte desse processo. Bom, a vocação tem assim uma história na Cidade Ademar, ou mesmo comigo como técnica, né? Porque desde que eu trabalhava em creche, depois a creche era da assistência social, a gente já era parceiro. Depois ela foi para a educação, continuei na parceria. Depois eu voltei para a SAS, continuamos parceiros. Então, é uma coisa de amor de muito tempo, um amor fraterno, profissional, de confiança, respeitosa, né? E quando eu vejo esse painel, eu fico super contente o quanto que a gente já avançou, né? A SAS, estou falando no lugar que eu ocupo, né? Ela tem... eu acho assim, ela tem grandes conquistas nas quais estão postas aqui, né? Os desafios são muitos. Falar dos resultados, eu tenho que falar de desafios, né? Os desafios, eles foram muitos desafios e que a gente foi trabalhando gradativamente com momentos muito diferentes. Primeiro foram com todos os serviços da básica, né? Com seus gerentes, estendemos às suas famílias e às crianças e adolescentes, com muito sucesso. Não vou contar cada coisa, porque isso já se passou no tempo, só digo que o resultado foi bom. Quem foi no seminário, né, Maria Ângela, teve a oportunidade de ver todas as nossas experiências de crescimento. Posteriormente, diante dessa dinâmica que a gente precisa aprender a fazer, que é trabalhar com a equipe, fortalecer a equipe entender o papel que cabe a cada uma delas. As coordenadoras precisam ser fortalecidas. Foi uma demanda importante para a vocação, de um grande desafio, trabalhar com esse grupo em momentos separados e recentemente integrados, né? Então, o grupo de gestão SUAS e coordenadoras SAS, ela teve seu momento de quase 1 ano e meio, né? Trabalhando essa questão. Qual é o papel dessa coordenadora no território, né? Como a gente trabalha com as nossas famílias. Afinal, o que é o território? A dinâmica do território foi espetacular. Então, tem uma coisa assim que você tem a oportunidade de vivenciar coisas gostosas. Porque a metodologia da vocação, isso é uma coisa importante quando a gente pega parceiros, ela integra. As pessoas se sentem prazer em estar vivenciando as técnicas, o conteúdo. A gente tem conteúdo, mas eles têm bastante. As reflexões. Então, eu acho que você trabalhar com um grupo que veio resistente e depois ele, gradativamente, ele se integra no grupo, isso é um grande avanço. Porque a gente sabe a dificuldade que a gente tem com os técnicos, né? Essa história de fazer supervisão, atender público, aquela coisa que eu não preciso nem dizer,
causou muito desconforto, né? Quem eu sou, por que eu vou fazer, isso não é meu papel, é o papel do outro, não é meu. Então, pedi a parceria muito grande da vocação para ajudar, elucidar isso e fortalecer o grupo de trabalho que, consequentemente, vai trabalhar legal no território, nos serviços, né? Então, nós tivemos 2 momentos com coordenador de gestão SUAS e o outro momento só com os técnicos, quer do CREAS, quer do CRAS. Enquanto objetivo, ele é o mesmo, só que cada um no seu papel, né? O fortalecimento é o grande desafio. E como que eu vou ser gestora disso tudo? Se eu não entender meu papel, para que eu estou aqui? Quais são os meus deveres e obrigações, né? A gente vai ficar num discurso vazio. E a gente conseguiu, assim, quando eu chamei, principalmente as técnicas que estão fazendo supervisão hoje, que eram um pouco mais resistentes, era motivo de eu gravar a fala hoje e a fala de 6 meses atrás. Né? Pergunta se elas querem deixar de fazer supervisão. Tudo. Elas estão vivenciando um momento novo, sem estereótipo, sem essa coisa do medo, mas precisou passar por isso e vai continuar. Né? Então, são desafios. Eu acho que a vocação está de parabéns pela forma respeitosa, pelo conteúdo que traz, a metodologia que aplica, né? E que a gente está vencendo. Você formar um comitê gestor realmente é uma novidade. Para nós que somos mais velhas aqui, nem sempre isso se efetivou. Eu não conheço. Né? Então, assim, foi muito legal. E a gente está tendo bons resultados. E a continuidade de todas essas coisas que eu falei para vocês. Deixa eu só contar um segredo dessa coisa da plasticidade do PDI, né? A Regina, a gente avaliando, né? Preparando o cenário de 2018, nós fizemos um processo em todas as SAS que foi construir de fato a demanda, desenhar, construir, abre e fecha aspas, a persona de cada ator dentro do território. Então, como os gerentes pensam, o que eles atendem de repertório, etc., em cada um dos territórios. Fizemos isso em Campo Limpo, com a CIDA, fizemos sempre com os pares, né? E MBoi. Aí o resultado do trabalho com a Regina foi: temos que incluir os técnicos agora. Aí eu falei: Regina, isso não vai dar certo, porque eles não querem a gente. Eu tive um contato com elas são horríveis. E você está passando um problema para mim, eu não quero. Aí a gente voltou, falou: mas Milton, a gente faz 2 grupos, depois a gente junta, porque inicialmente era um grupo, né? Aí eu falei: Regina, vamos fazer o seguinte, eu confio tanto em você que vamos ver onde isso vai dar. Nós vamos tratar os 2 grupos com respeito, mas isso tem que virar um grupo. Mas eu acho que vai ser difícil reverter o quadro. Essa era a minha percepção no início. A Regina, nesse caso, me convenceu do contrário. Estava eu, Deise e Odete. Eu fui voto vencido, inclusive, né? Nessa reunião. E, efetivamente, nós avançamos em termos do lugar, né? Eu acho que esse foi o grande ganho. E eu estou contando aqui a história porque eu acho que mostra um pouco que a gente efetivamente tem espaço para negociar, e não é fácil para a vocação fazer isso, porque às vezes isso implica em custos novos, né? Não é só uma questão de querer ou não querer, mas o impacto que isso tinha em termos de orçamento, as decisões são controladas, então isso chega para o CELS, depois tem que voltar para a diretoria, e aí conseguimos construir, depois discutimos na diretoria por que ampliar o orçamento para essa unidade e tal. E hoje acho que foi um ganho institucional mesmo, né? Coletivo para o projeto. Não sei se Silvia quer adicionar algo, pensando na pergunta se, em termos de resultado do que você viu e até do que você viu na reunião das Cirelas, que você queira compartilhar, dado que ninguém desse grupo estava lá naquele dia. A única coisa que eu quero colocar, assim, obrigada por estar participando do comitê, para nós, Capela, é novo, né? Porque nós até então não participávamos.
embora a vocação já estivesse no território, estava como vocação com as organizações. Uma parceria que tem, que eu acho que é natural, normal, extremamente saudável, mas a supervisão não estava. Acho fundamental a secretaria estar junto, tá? Por isso que me assusta um pouco quando a secretaria não está. Não invalido a possibilidade, porque se não fosse por essas experiências, talvez não tivéssemos construído tantas coisas boas nessa cidade. Mas a secretaria está junto, a proteção básica está junto, eu acho que ela é fundamental para tentar garantir uma unidade no território. Campo Limpo tem um momento deles, já estão no momento, Cidade Ademar no outro, Embu-Guaimirim no outro e Capela no outro. Como eu disse, respeito é o que vocês estão fazendo. Vocês puxaram a gente em 2017, nós fomos resistentes, mas não é resistente, nós sabíamos as pernas que nós tínhamos e continuamos tendo. Fico feliz quando a Rosane fala, vai chegar mais assistente social, eu já estou aqui falando, não quero tanto, né? Quanto? Não, você quer 150. Porque a gente sabe as pernas que nós temos. A experiência esse ano, ela talvez tenha sido pequena, um serviço, mas ela foi exitosa, foi o coordenador. E que as outras experiências das outras SAS, a gente possa aproveitar também, não só na Capela, mas Santo Amaro, ter uma unidade Santo Amaro, eu digo Parelheiros, Zona Leste também. Essa assessoria, esse acompanhamento, esse estar junto, ele é extremamente benéfico, ele é bom, né? Essa construção. É isso, acho que é mais fundamental. Para mim, o respeito, esse que tem sido fundamental na nossa relação. A gente está se aproximando, eu digo que é um namoro, né? Um namoro muito bom, e que a gente vai continuar. Né? Não vamos nos separar tão rápido. Agora ela falou do tempo, aí elas estão falando, ainda bem que ela não falou quantos anos, senão vai denunciar a nossa idade. Deixa isso. Rosane ainda estava no jardim da infância. Estava mesmo. Quando começou essa comunicação, você deu um número para mim, você disse um número, 30, não era? 77? Pode ser. 77 quando eu inicio a minha atividade na secretaria. A Regina tinha chegado eu cheguei em setembro, ela chegou em março. Só que eu de 71, né? Não de 71. São anos aí de convivência, de conhecimento. Bom, eu queria primeiro falar o seguinte, essa nova geração de técnicos, né, que chegou de 2008, né, Mari? Eu não posso contar a Mari, porque a Mari já tinha uma grande experiência, ela não começa aqui na secretaria, né? Imediatamente ela já estava trabalhando, já tinha sido supervisora, né? Então ela já tinha sido supervisora, quando ela entrou ela foi ser supervisora, então ela já tem uma experiência. Mas os técnicos, uma parte dos técnicos que a gente recebeu, eles têm uma tendência muito grande a murmurar e reclamar, e eles acham que fazer capacitação resolve o problema. Fazer capacitação não resolve o problema. O que resolve o problema é rever aquilo que você faz do modo como a vocação tem feito. Não adianta apenas a gente chamar as pessoas para irem lá no espaço e fazer uma capacitação, porque isso não resolve. Resolve rever o seu papel como técnico, como agente do poder público, que muitas vezes passa despercebido delas. A gente tem um problema porque, assim, eu pelo menos, eu comecei no serviço público. Elas começam em organização. Começam de um lugar muito diferente do que eu comecei, dando aula lá na periferia no começo. Então, elas vêm de um lugar que é o lugar de quem olha o poder público sob outro ponto de vista. E a gente tem problemas por conta disso, né? Elas têm uma dificuldade de se olhar como agente do poder público e de assumir essa responsabilidade. Tanto que na conferência era assim, não, eu sou trabalhador do SUAS, eu não sou poder público. Como assim? Então, a gente tem esse problema. E acho que quando a gente começa a ler todas essas coisas que a gente falou, a gente traz o universo do trabalho da assistência social sob a perspectiva de gente que trabalha com gente, né, de trabalhar com pessoas. Quando a gente conversa com a educação, o grande trabalho dela é evitar a evasão. Quando a gente fala com a saúde, o grande trabalho da saúde é aumentar o nível de vacina das crianças. Quando a gente fala com a assistência, a gente fala de tratar das pessoas.
Essa é a política que trata das pessoas. Então, se a gente existe para isso, a gente não consegue tratar da gente mesmo e dos técnicos que a gente tem, para que eles se olhem como agentes de poder público, mas como pessoas, trabalhando com pessoas, não vai adiantar nada, nós não vamos sair de lugar nenhum. Bom, então eu acho que isso é uma coisa que fica forte para mim. Quando a gente lê que a gente está tratando, que é uma política que cuida das pessoas. E ponto. Sejam elas ricas ou pobres, pouco me importa. Se ela tem o BPC ou se ela não tem, se ela quer frequentar a NCI porque ela está sozinha, ela tem a mesma importância do que a criança que está na rua para mim. Porque são pessoas que precisam de alguém para contar, como diria Dona Aldaísa. Elas precisam ter alguém para contar. Bom, então eu queria dizer para vocês que por conta disso, dessa conversa e desse todo esse trabalho que está acontecendo, eu tenho pensado bastante sobre isso. E a gente, então, eu conversei com o Zé e com a Francine já, e a gente vai formar, dentro do Gestão do SUAS, o Núcleo de Educação Permanente. E o jeito que a gente vai tratar com isso vai ser fazer comitês gestores por zona. Então, vocês já têm um comitê, e assim vai ser na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul, na Oeste e no Centro. Então, a gente vai trabalhar as questões de educação permanente aqui do gabinete, de dentro da gestão do SUAS, para que ele troque com as proteções, né, que tenha essa interlocução, que tenha interlocução com a possibilidade de fazer um novo PRODOC, que é com a Unesco. A gente ainda tem, até final de 2019, ainda tem um recurso para gastar, mas a gente pode pensar em um outro, né, a gente tem que escrever um outro projeto, né, e fazer e colocar no orçamento do ano que vem a proposta de fazer o aporte na Unesco, né, então a gente vai ter que fazer isso esse ano. Mas acho que o que vai ficar forte para nós é que a gente vai fazer essa discussão a partir dos comitês gestores de educação permanente dos territórios. Então, e essa mesma lógica vai ser replicada no primeira infância, que é a mesma que hoje a gente usa para o BPC Escola. Então, a gente não vai ter várias pessoas falando das coisas, não. A gente vai ter um comitê gestor e lá vai ser o locus da discussão. Então, isso está proposto, o Zé já concordou e a Francine também. Então, a gente vai, o ano que vem, partilhar dessa metodologia, desse jeito de fazer do comitê gestor em cada uma das regiões, pensando nas ações de educação permanente, pensada sobre o ponto de vista das proteções, mas pensada também sobre o ponto de vista que isso aconteça no território. Vocês lembram, não sei se a Silvia já estava, a Regina estava. A gente fez assim, quando a gente foi fazer o convívio, foi uma ação territorializada, a gente mandava um monitor, a empresa mandava um monitor, mas tudo aquilo que acontecia lá foi feito na base do território. Então, a gente juntou as SAS que eram próximas, assim também foi feito nos jogos cooperativos, que era por território. Então, a gente vai pensar, por exemplo, nesses comitês, se de repente a gente faz supervisões coletivas comuns em temas que são pertinentes a todo mundo, entendeu? Então, nós vamos falar sobre primeira infância, vamos reunir os funcionários daquele pedaço, num espaço grande, para uma ação coletiva, da mesma forma que a gente vai poder pensar em coisas menores que sejam replicadas em toda a SAS individualmente. Então, a gente está, de alguma forma, partilhando com vocês a responsabilidade de trabalhar com educação permanente, mas em vez de pensar, eu acho que a gente errou bastante, e errou achando que, igual pai e mãe, errou achando que ia acertar. Quando a gente achou que capacitações maravilhosas, 40 turmas no espaço, fosse dar conta da melhoria da qualidade do trabalho. Não rolou. Isso não dá certo. A gente teve capacitação no espaço, terminou com 2 pessoas. Então, a gente não pode gastar o dinheiro público dessa forma. Então, eu acho que a experiência de vivência, a vivência que a gente teve na elaboração do comitê gestor do PDI, vai fazer com que a gente replique essa modalidade de pensar juntos, as supervisoras, com a gestão do SUAS, quais são as capacitações para aquele território, para que a gente não repita os erros que a gente cometeu, pensando na capacitação que ia dar certo com turmas e que realmente ela não trouxe ganhos para a política de assistência, muito menos para o atendimento das pessoas, que na verdade é o que importa para a gente, né? O que importa é esse trabalho todo que a gente tem aqui, que vocês têm na área, tem que chegar no usuário. Tem que chegar lá. Se não chegar lá, não adianta de nada.
Entendeu? Não adianta 225 mil pessoas por dia serem atendidas se a gente não estiver pensando na qualidade e no resultado, no enfrentamento das vulnerabilidades que as pessoas passam no território. Bom, se não fizer, isso não adianta. Então, eu queria dizer que isso vai acontecer a partir de janeiro. Eu saio de férias agora, volto dia 7. E a gente vai começar fazendo isso. A gente vai reunir as supervisoras na primeira reunião anual e a gente vai saber. Enquanto isso, a gente vai escrever essa proposta para apresentar para vocês lá no começo de janeiro, no fim de janeiro de 2019, já. Pensando nessa metodologia, eu sei que eles têm a vocação vive de recurso, né? Não adianta nós não vamos poder usá-los infinitamente se não tiver recurso para eles caminharem, a gente entende isso, mas eu queria que você soubesse que isso vai repercutir na ação que a SMADES vai ter. Então, isso eu acho que é uma coisa boa. Eu já falei para eles, a gente vai soltar a TR de supervisão em tempos de Miroski no dia 7 de janeiro. Começou o ano, a gente vai soltar a supervisão, a TR. Eu acho que o que a gente quer combina muito com aquilo que vocês fazem. É lógico que está aberto para quem quiser entrar, isso a gente não pode, a gente não escolhe, né? Mas o que eu acho que a gente tem que fazer nessa capacitação, que dá em torno de umas 700 pessoas contando a secretaria toda, é isso. Quem é você na fila do pão? Assim, quem é você? Quem é você agente público, quem é você técnico, quem é você gestor da parceria? Porque está uma confusão de informação e de ansiedade, de revolta e sei lá mais o quê, que a gente precisa clarear. E eu acredito que o Marco, apesar de todas as dificuldades que a gente teve até agora, ele leva a supervisão sobre esse ponto de vista, de conhecer pessoas, suas histórias, suas famílias e o resultado da política de assistência nelas. Então, por isso que eu acredito que isso tem muito perfil do vocação. Lógico, eu nem vou ficar nessa comissão, tá? Para ninguém falar que eu escolhi. Mas eu acho que a gente caminha para isso e também caminha para que a gente faça uma discussão da educação permanente nos territórios, copiando mesmo o método e o jeito de fazer do vocação pensando a educação permanente. Tá? Então, e garantindo o eixo da política. Isso. Inclusive nas supervisões coletivas. Isso. Entendeu? Que é assim, porque fica uma coisa assim, a minha organização arruma os armários. A gente sabe disso. Eu não sei se eu já falei isso pro Milton, mas fazendo uma conta de padaria, que é contando um serviço fechado por mês na produção básica, são 2 milhões por dia. São 2 milhões. Por cada dia, um mês. Um dia parado na produção básica são 2 milhões. Que você não gasta comida, não gasta água, que você reserva para fazer formação. Então, esse dia é dia de fazer formação. Então, não dá para usar esse dia para arrumar os armários, arrumar a despensa, ir no médico, sei lá, fazer limpeza geral, quero morrer com isso. Então, a gente vai caminhar dentro do comitê gestor, por exemplo, para discutir e para resolver, por exemplo, quantos encontros a gente vai fazer durante o ano com o grupo todo, dos educadores, por exemplo. Sabe como a gente vai fazer, por exemplo, para dar uma capacitação focada nas cozinheiras? Vamos levar a Márcia e a Célia para lá, esse dia é dia... Então, o dia que os educadores estão em supervisão coletiva, as cozinheiras estão com a Márcia e com a Célia. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai trazer para a gestão do SUAS essa responsabilidade, junto com vocês, de fazer o comando da educação permanente, para que na conferência de 2021 não tenha aquele papo que não houve nada de educação permanente. Mas que eles consigam enxergar que a gente, no território, vai fazer isso. Entendeu? E que a gente deixe isso registrado e que vai ser mesmo um comitê gestor do território. E vai ser com o supervisor. Tá? Então, o comitê gestor, por exemplo, da primeira infância, é o supervisor. Então, não adianta fazer da SAS. Nós vamos mudar de nome também, eu acho, tá? Vai ser Gestão Regional do SUAS. Não é? Então, que é isso? É Gestão Regional do SUAS. Entendeu? Porque supervisão tem um contexto que se estivesse na subprefeitura. Você sabe que a gente vai ficando velho, vou contar só uma historinha. Quando a doutora Luciana chamou todo mundo lá no Mackenzie para dizer que ia ser a gestão do SUAS, mandei e-mail para ela e falei assim, doutora Luciana, o gestor do SUAS é o supervisor. Não adianta pôr outra pessoa. Você pode até ter pessoas para ajudar o supervisor, mas o gestor do SUAS é o supervisor.
Aí me lembrei disso essa semana, vamos fazer isso. Tá bom? Então é isso. Rô, só complementando, né? Eu acho que hoje a gente vê a coerência que a gente tem na política, né? Quando eu me surpreendi em 2015, 2016, que a secretaria não tinha esse eixo e o conhecimento do que estava sendo feito na área, hoje a gente retoma esse comando, né? Porque a política, ela só existe quando ela parte de uma gestão SUAS, passando pelas suas processões que a compõem, chegando na SAS, que é uma gestão territorial, no CRAS, e aí sim no gestor da parceria. Porque o gestor da parceria, nós colocamos numa reunião na semana passada, que eles não estão sozinhos. Porque quinzenalmente eles têm reuniões com o CRAS. E o CRAS tem mensalmente reunião com a SAS. Portanto, o comando na política é único e é responsabilidade de todos. Então, porque às vezes a gente coloca e eles percebem sós. Por quê? Nós temos o problema da educação permanente, que ele não é de agora. Ele já vem de um processo. Em 2008, quando eu fiz duas TCCs, um respectivo do Ação Família, em relação à rotatividade do conhecimento, e o não... o que a gente percebe? Nós percebemos que as pessoas, elas encerram um curso sem saber qual foi o objetivo que iniciaram, porque primeiro, para a gente ir para os territórios no processo de educação permanente, eles têm que saber qual é a ação no território que a gente vai alterar e fazer qual é o plano de ação que a gente vai estar fazendo no território para mudar a prática. Porque a educação permanente, pela educação permanente, nada adianta se a gente tiver um plano de ação. E eu acho que a Rosane vai estar bancando isso, né, junto com vocês, e eu acho que juntos a gente não somos opostos. E isso eu disse também na reunião, porque às vezes o técnico gestor acha que as CRAS, SAS e a gestão da secretaria são opostos a eles. E nós não somos inimigos, nós somos aliados e parceiros. Então, acho que é isso que também esse processo nos trouxe. Muito bem. Dado o horário, primeiro, então, dizer que ao ouvir isso soa como uma etapa, virando uma nova etapa. Eu acho que esse é o momento do PD em todos os territórios. A gente tem se colocado, esse é o nosso esforço, né? Isso que a Silvia chama também de uma postura de respeito, de maneira muito cuidadosa, respeitosa e de colaboração efetiva. Então, estou entendendo que vocês podem contar com a gente, e claro que sempre nas condições da equipe. A Odete é uma das pessoas que, quando eu volto das reuniões, por isso que ela veio hoje e virá sempre, eu volto das reuniões dizendo: gente, fiquem tranquilos, porque aquilo que era na Zona Sul agora vai ser na Zona Leste, e pelo que a gente ficou sabendo vai ser na cidade inteira. Então a gente vai achar método para dar conta, né? E ela me dá uma bronca dizendo: cadê a equipe? Cadê a equipe? E aí, por conta disso, a Renata, a Roberta e outras pessoas foram agregando, né? Mas a gente está super feliz mesmo. Acho que é um bom jeito de, se vocês toparem, a gente brindar esse esforço, né? Acho que a gente está vivendo ainda no Brasil, eu sinto isso, acho que a vocação sente isso, em que a gente precisa reconciliar os opostos, né? Então isso está na sociedade civil, isso está na relação entre as pessoas, mas isso está na relação Estado, iniciativa privada, Estado, organização da sociedade civil, que não necessariamente é iniciativa privada, ela é o público, é o associativismo de interesse público, que não se confunde, né? O fim é público, ele é um bem público e ele é estratégico para o Estado. Toda vez que a sociedade civil organizada se enfraquece, nós sabemos o que acontece na sequência. Nós temos regimes de exceção. Então, um Estado democrático que abandona a sociedade civil organizada à própria sorte
está cavando uma sociedade antidemocrática, estatizante no pior sentido, que é diferente da função de Estado, das prerrogativas de Estado, da gestão estatal do que é público. É muito diferente. A gente sabe que os modelos estatizadores são tão autoritários quanto o liberalismo radical, que nem se chama liberalismo, é bom lembrar disso. O liberalismo radical tem outro nome. Então, acho que esse esforço de convergir esforços, a gente acredita nisso e a gente tenta agir assim, institucionalmente falando, em todos os níveis e tal. Então, eu acho que não tem outra palavra a não ser gratidão, felicidade. Todo mundo que está nessa sala está, sim, envolvido nisso. O mesmo projeto Crescer, que é parte da mesma estratégia PDI, sem Capela do Socorro, não avançaria, que foi trabalho da Fabiana antes da Silvia, e da Cidinha, da Lucinha, quando estava lá. Então, Capela tem um lugar aqui de honra, de reconhecimento, de participação. Então, conta com a gente, Rosane, Rafael, Mariângela, eu sei que vai sobrar para vocês também, né? Denise, Silmara sabe que desde sempre. Acho que o esforço agora na próxima reunião, que eu sugiro que a gente só aponte o mês, se é fevereiro ou março, é ter a proteção especial, porque a gente vai trazer a problemática da integração. E eu iria para o encerramento e para o brinde, se tudo bem. Então nós trouxemos, se vocês toparem, se ninguém mais quiser se fazer ouvir aqui, eu iria para um brinde banhado a algo parecido com vinho, que é quase uma afronta, não é? Que é quase uma afronta, e a gente queria brindar a educação permanente, ao esforço de construção coletiva e colaborativa, e agradecer a todas de coração e de estratégia, porque é um coração que pensa a estratégia, que pensa a transformação, em nome da vocação, da nossa equipe e dos nossos apoiadores, né? Super obrigado, gente. Vocês arrumem muito.